Amém? Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. É bom estarmos reunidos na presença de Deus, né? Que culto abençoado, que culto cheio da presença de Deus. Confesso que eu já senti a presença do Senhor nesse lugar. Se fosse para sair agora, a gente já saía satisfeito, né? Porque a presença do Senhor é real nesse lugar, assim como o irmão Marcos cantou aqui, né? E como é bom estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém. Abra suas Bíblias nessa noite. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Jesus, né? E uma semana abençoada na presença de Deus. A gente ali na terça-feira, né? Esteve na casa de bênção, ali na casa do irmão Davi, da irmã Ilana. E que casa de bênção, né? O negócio lá foi tremendo. Fez um negócio bom. Eu ainda comentei com o Ralf no outro dia, né? Que o negócio lá foi sobrenatural. E eu saí dali, creio que, confesso que eu aprendi muito do Senhor naquela noite ali. E desde já eu convido a vocês, né, que não estão indo a uma casa de bênção, a começar aí, ou até mesmo abrir uma na sua residência, né? Porque é um lugar onde a gente convida o Espírito Santo a estar conosco. É um lugar onde a gente convida o Espírito Santo a estar na nossa casa. E é um lugar onde a gente aprende, a gente divide, compartilha, né, experiências. Terça passada também a gente esteve na casa de Mariana. E quão bom foi as experiências que a gente teve ali a respeito da administração aqui no domingo. Então eu convido a você, a se não for abrir a ida na casa de bênção, a ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 13, versículo 3 diz assim: E falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. E enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte delas caiu em terrenos pedregosos, e onde não havia muita terra, e logo brotou. E porque a terra não era tão profunda, logo veio o sol e as queimaram e as secaram, porque não tinha raízes. Outra parte caiu entre espinhos e cresceram, e os espinhos a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e essa deu colheita, a 100, 60 e 30 por um. Santeie. Senhor Deus, amado Pai, Jesus, eu quero me colocar em Tua presença nesse momento, Te adorar, Te exaltar, assim como já fizemos nessa noite, Pai. Clamamos Tua presença sobre cada um agora nessa noite, que o Senhor derrame da Tua graça, da Tua unção, do Teu poder. Pai, eu sei que o Senhor tem algo preparado à Tua igreja nessa noite. Eu sei que o Senhor tem um banquete dos céus para a Tua igreja. Usa-me simplesmente nessa noite como garçom, Deus, a entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, que possamos sair daqui um pouquinho mais firmes em Ti, que possamos sair daqui crendo mais nas Tuas promessas, crendo mais no Senhor. Que possamos sair daqui nessa noite, Senhor Jesus, ó Pai, com a nossa vitória nas mãos. Pai amado e eterno, Senhor, convido o Teu Espírito Santo a estar pertinho de cada um e a estar ministrando ao seu coração, Pai. Pois eu sei que eu tenho somente palavras, mas de Ti vem a unção, Pai, que pode transformar vidas nessa noite. E clamamos o Teu Espírito transformador e libertador nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, né? Glória a Deus. Eu coloquei o tema dessa mensagem nessa noite: promessas que frutificam. Está ali o tema, né? Bonito que o pastor ou a pastora fez, eu não sei se foi, eu vi de ontem. Mas eu coloquei o tema dessa mensagem, isso. A gente sabe que em Mateus 13 aqui ele está falando justamente da palavra de Deus, do Evangelho a ser pregado. Mas ao decorrer de uns 15 dias para cá, Deus tem ministrado no meu coração a respeito de promessas. Na verdade, desde que houve, Deus começou a falar no meu coração a festividade aqui de ampliando a visão. E ali Deus ele trouxe ao nosso entendimento novamente promessas que Ele tinha feito há muito tempo atrás. E eu tenho meditado muito sobre isso, sobre promessas que precisam frutificar em nossas vidas. E levando esse texto aqui, a gente vai entender que Jesus, Ele pegava coisas simples para falar com pessoas simples.
Ele tentava trazer clareza a pessoas que estavam naquele momento. E Jesus, com aquela multidão, ele vai usar a figura de um lavrador, a figura de um agricultor. E eu creio que ali naquela multidão tinha muitos lavradores, muitos agricultores, né, que trabalhavam com terra, que sabiam como é que era. E ele vai começar dizendo que aquele lavrador, aquele homem do campo, ele vai sair a semear. Ele pega o seu embornal, a sua sacola com as sementes e sai para fazer um trabalho. E ele sai no intuito de semear no campo uma boa terra. E o interessante aqui é que Jesus ele não vai entrar tanto em detalhes, mas aquele semeador ele saiu a semear e ele ia semear num campo ao qual ele tinha preparado antes. Porque quando eu era mais pequeno, menino, a gente nas férias costumava passar na casa dos meus avós, e a gente ia lá e às vezes eu e meus irmãos até não queriam ir, né? Que a gente ia para as férias para trabalhar, e chegava lá, meus avós botavam para ir para o campo, né? Arar a terra, capinar, fazer várias coisas. E eu lembro daquela época, e ali a gente passava dias e dias preparando a terra, antes de começar a plantar, começar a florir. E Jesus ele usa essa figura de um agricultor, alguém que durante um tempo dedicou um tempo ali, não sei quantos meses, a preparar uma terra para que uma boa semente fosse plantada. E aí ele vai, e a gente entende com isso que Jesus ele falava de maneira simples, para pessoas simples, para que todos entendessem. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre promessas, um pouquinho sobre, não sobre o Evangelho em si, ao qual se trata essa parábola, mas falar um pouquinho sobre promessa. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque eu pensei os pensamentos que eu tenho a respeito de ti, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis e que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, e quando buscarem de todo o vosso coração. E aqui Deus ele está falando com o seu povo que ele tinha pensamentos de bênção para aquele povo. Ele tinha pensamento de vitória. Ele tinha pensamentos que eram maiores do que aquelas pessoas pensavam. E a gente entende aqui nessa noite, eu convido você a lembrar das promessas que foram feitas a você. Há promessas que ainda não foram cumpridas. A gente na nossa caminhada cristã, por vários momentos, Deus usa profetas, Deus usa pessoas a entregar promessas para a gente, né? Promessas gloriosas, promessas abençoadas da parte de Deus. E a gente ali ouve aquelas promessas e muitas vezes a gente esquece. Eu quando estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando de promessas que Deus tinha feito. E eu falo assim: Senhor, a gente está vivendo uma promessa e não permita que essa promessa se acabe no nosso coração, para a nossa igreja, para o nosso tempo. Mas é como exemplo aqui, a gente há cerca de 1 ano e pouco atrás, 1 ano e 4 meses, mais ou menos, né? A gente iniciou essa obra aqui juntamente com os pastores, e promessas foram feitas aqui no altar. Esses dias eu estava assistindo o culto da inauguração, eu e minha esposa em casa, e a gente vendo quantas promessas foram feitas nesse lugar. Promessas de vitória, promessas que esse lugar ia se expandir, ia crescer, que Deus iria dar palácios para essa igreja, para esse ministério. E a gente está incluído nessas promessas. A gente está incluído. Foi feito há 1 ano e pouco atrás. E com o ano passado, com o passar de 1 ano, a gente teve aqui a festa de ampliando a visão. E aqui o pastor, ele ampliou a nossa visão com mais promessas ainda. A gente teve um entendimento aberto acerca do que Deus queria, qual era o trabalho dessa igreja. E ali ele falou, se eu não me engano, eu não assisti esse culto novamente, mas se eu não me falha a memória, ele falou que aqui seria um berçário, né? Que iria continuar a crescer e que crianças iriam ser alcançadas por essa igreja. E a gente, ali naquelas promessas que foram feitas a nós como igreja, a gente pode parar e pensar e falar assim: Deus, o Senhor tem abrido as tuas portas. Na minha vida, irmãos, Deus já prometeu grandes coisas também. Eu me lembro, antes de casar, eu estava a casar com minha esposa,
E na verdade a gente estava noivo e estava na frente da casa de Moisés, um colega nosso, e de repente chegou um homem e falou assim: eu tenho algo que Deus mandou entregar. Deus está me mostrando que vocês vão ter uma casa rosa na avenida de Manduca, Bela, ainda até hoje, né? E foi uma promessa que foi feita há quase 11 anos atrás. E é uma promessa que ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Deus, eu sei que Ele prometeu várias coisas a você também. Por isso eu te convido nessa noite a trazer à memória essas promessas, a trazer à sua lembrança essa promessa. Talvez uma promessa de ser alguém na casa do Senhor, de ser um pastor. A gente está vivendo uma promessa também que o pastor profetizou o ano todinho aqui, que a gente seria os futuros pastores da igreja. É uma promessa do Senhor, que Ele só estava treinando o pessoal que até as outras igrejas, a gente vai ter a noção de quantas palavras verdadeiras vão ter. Então Deus, Ele já derramou várias promessas sobre nós. Deus, Ele já entregou muitas promessas ao teu povo. Se você parar para lembrar aí, talvez Deus te prometeu um cargo missionário, como pastor, como evangelista, como algo na presença dEle. Talvez Ele te prometeu um carro, talvez Ele te deu promessas de tantas coisas, irmãos. Eu não consigo citar todas, mas Deus já te prometeu alguma coisa. Por mais talvez que você não seja cristão, você já recebeu uma promessa do Senhor. E a promessa melhor que é, né? Que é um dia, se você aceitar Ele e morar no reino dos céus. Eu acho que todo mundo já chegou até um não cristão e chegou ali e pregou e falou assim: ó, Jesus te ama, e se você aceitar Ele hoje, você alcançará a maior promessa, que é um dia morar com Ele no céu. Então todos nós temos promessas da parte do Senhor. Todos nós recebemos promessas da parte de Deus. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Todos nós temos alguma promessa. Todos nós já recebemos algo do Senhor. Já foi prometido algo. E eu não falo somente de salvação. Claro que a salvação é a maior das promessas, como eu falei. Mas promessas que talvez mudaria a sua vida, mudaria o foco, mudaria o rumo, mudaria a sua história. E você ainda está esperando por essa promessa. E eu te pergunto agora, por que essa promessa ainda não aconteceu? Talvez muitos vão falar, talvez porque não chegou o tempo de Deus. Às vezes é verdade, às vezes não chegou o tempo de Deus. Mas às vezes também a gente ainda não preparou o campo para essa promessa germinar, para que essa promessa cresça. A gente vai entender aqui que nosso coração, o coração humano aqui, nessa parábola vai se tratar da terra. E é bem verdade que o nosso coração pode ser qualquer uma dessas terras aqui que Jesus apresenta. Em primeiro lugar, Jesus ele vai apresentar as sementes que caem à beira do caminho. Ele vai falar assim: e o lavrador saiu e estava andando, e ali do seu embornal, da sua bolsa, caíram sementes à beira do caminho, e viram as aves dos céus e a comer. E Jesus, lá mais à frente, nos versículos à frente, ele vai explicar sobre isso. E ele diz assim, ó: a semente que caiu à beira do caminho representa a pessoa que ouve a mensagem, ou que recebe a promessa a respeito do meu reino, e não a compreende. E Satanás então vem e tira essa semente. E a gente entende aqui que as promessas do Senhor em nossas vidas muitas vezes vai passar por esses quesitos aqui. Às vezes a gente está no culto abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da graça, assim como foi na festividade aqui, e Deus levanta alguém e fala assim: ei, eu estou fazendo algo novo na sua vida, e a gente naquele momento até crê, naquele instante ali. Aí chega em casa, o inimigo começa a tocar e colocar medo no nosso coração e falar assim: você não merece, você não vai alcançar, você não vai chegar onde essa promessa foi falada. Mas o interessante é que a semente é da promessa. Aquela semente ela vai ser comida por pássaros, vai ser tirada do inimigo do nosso coração. Mas aquela semente era para germinar. E muitas vezes aquela promessa ela não se cumpriu ainda, porque a gente permitiu que o inimigo viesse tomasse a promessa das nossas mãos. A gente não creu o suficiente na promessa a ponto de lutar por ela e falar assim: não, eu preciso fazer com que ela germine. E a gente permite que o inimigo venha, toque na gente, tire aquela promessa, coloque medo no nosso coração, comece a falar conosco e fala assim: não, essa promessa não vai se cumprir. Essa promessa não vai se cumprir. Irmãos, eu falo isso por experiências. Tantas vezes aconteceu isso comigo. Deus me prometeu algo tremendo. E eu chegava na hora do culto e falava: não, Senhor,
a partir de hoje eu vou lutar por isso. E chegar no caso, o inimigo começar a falar: não, você não merece. Você não é merecedor disso. É grande demais para você, você não vai chegar lá. Deus não vai te dar isso. E aquela promessa morreu em meu coração, porque eu permiti que o inimigo muitas vezes roubasse de mim aquela promessa. Talvez, se você meditar agora aí nas promessas que foram feitas por Deus a você, você vai lembrar que também é com você desse jeito. Às vezes Deus te promete algo tremendo, extraordinário, e você permite que o inimigo venha e roube. Você permite que o inimigo venha e tire de você, mas aquela promessa era para germinar. Amém? Em segundo lugar, Jesus ele vai falar sobre o terreno pedregoso, onde a semente, onde não havia muita terra, e ela começa a brotar, e ela cresce, mas ela não cria raízes, e logo o sol vem e ela morre. E Jesus também, em versículos mais à frente, vai explicar, vai falar assim: a semente que caiu no meio a pedras representa a pessoa que recebe a promessa. Lá dá a mensagem, a gente está falando sobre promessa. A pessoa que ouve e recebe a promessa a respeito do reino e aceita com alegria imediatamente, mas como não tem raízes, não dura muito tempo. Assim, as dificuldades atiram a semente. E a gente também parar para pensar nesse momento aqui, às vezes a gente é assim. Às vezes Deus nos dá uma promessa e a gente fala assim: não, eu vou carregar essa promessa comigo. E ali a gente não faz assim como no exemplo passado. A gente no outro dia não perde a esperança da promessa. A gente fica com aquela esperança da promessa ali durante vários dias, talvez meses. E a gente está mantendo firme, mas aquela promessa não se enraizou em nós. E com o passar do tempo, com o passar de semana, de meses, a gente começa a esquecer dela. E fala assim: não, essa promessa não vai se cumprir, porque já tem demorado demais. Essa promessa não vai se cumprir, porque talvez Deus usou o profeta que estava lá na frente, ou Deus não usou o profeta que estava lá na frente. Talvez aquilo foi da carne. Talvez aquilo ali foi o profeta no momento de euforia, no momento de emoção, falou para mim. E a gente para e deixa aquela promessa de lado. A gente pega e deixa aquela promessa de lado. Isso é verdade nas nossas vidas também, irmãos. E eu falo assim, eu uso eu como exemplo, né? Que a gente está aqui na frente e Deus falou primeiro comigo. E ao decorrer de anos, eu recebi promessas também, que eu mantive ali durante algum tempo, acesa em meu coração, viva a ponto de sentir palpável. Mas com o passar dos anos, do tempo, aquela promessa não se cumpriu e ela foi se apagando, e se apagou a tal forma que hoje eu nem lembro mais. Tem promessas que Deus me fez que hoje eu não lembro mais, simplesmente porque eu não me apeguei a ela, simplesmente porque eu não permiti que aquela promessa criasse raízes no meu coração a ponto de eu viver verdadeiramente a promessa de Deus. E se a gente parar para pensar também como igreja, também é assim. Muitas vezes você vai receber algo do Senhor em cultos abençoados, irmãos, ou em culto, ou em casa mesmo, que Deus fala com a gente em casa também. Deus usa pessoas lá fora também para falar conosco. Deus também fala pessoalmente através da palavra, a gente lendo a Bíblia. E muitas vezes a gente permite que essas promessas, com o passar do tempo, morram, porque ela não se enraizou em nosso coração. Amém? Terceiro lugar, diz assim: e as sementes que caíram em meio a espinhos cresceram, mas as plantas as sufocaram. E Jesus vai falar: e a semente que caiu no meio de espinhos representa a pessoa que recebe a promessa a respeito do reino, mas a sufoca pelas preocupações e as coisas dessa vida e as ilusões de riqueza, e essa pessoa não produz fruto nenhum. Irmãos, isso aqui é interessante, que essa aqui ela vai nascer. É aquela promessa que a gente começa a ver ela nascer. A gente permite que ela cresça. E ela começa a crescer junto a espinhos ali. E os espinhos roubam os nutrientes que era para ser para aquela planta. E aquela planta até cresce, até fica bonita, mas não há frutos. Eu acho que todos aqui já viram alguma planta que ela nasce e ela ali não dá o seu fruto. Minha casa, a gente teve
a gente tinha uma plantação de coisas no quintal mesmo, goiaba, manga, coisa assim. E tinha alguns pés que cresciam, ficavam bonitos, e quando você ia lá, chegava a época de fruta e nunca dava. E era preciso ser arrancado. E muitas vezes vai ser assim também. Muitas vezes a gente vai plantar essa semente num terreno cheio de outras coisas que vão sufocar. É no momento que você está com promessa no seu coração e fala assim, em vez de botar em prática, eu começo a falar, não, é difícil demais para mim, eu não vou conseguir. É difícil demais. Eu não vou chegar até onde essa promessa falou que eu vou chegar. E a gente começa a comparar as coisas do mundo e as promessas, fala assim, não, aos olhos humanos, isso aqui é impossível. Então talvez o que Deus me deu aqui não vai frutificar. E a gente permite que aquela promessa cresça durante anos, mas chega um momento dela dar fruta, ela não dá. Porque a gente permitiu que ela crescesse em meio aos espinhos, crescesse em meio a comparações, crescesse em meio ao medo da gente. Muitas vezes Deus nos dá uma promessa para a gente agir, e a gente fica com medo de agir de acordo à vontade de Deus, e aquela promessa não vai à frente. Aquilo não vai à frente, simplesmente pelo nosso medo humano, simplesmente porque a gente permite que os espinhos das nossas vidas sufoquem a promessa que a gente recebe. Amém? Aleluia. Em quarto lugar, vai dizer assim, a boa terra, a terra de colheita. A terra onde aquela semente, o lavrador ele saiu de casa com o objetivo de chegar naquela terra, na terra boa. E vai dizer que ele planta aquela semente na terra boa. E essa semente ela nasce, ela produz 100, 60 e 30 por um, cada semente. E a gente chega aqui na boa terra e Jesus ele explica também sobre isso. A semente que caiu em boa terra representa a pessoa que recebe a promessa e a compreende. E essa pessoa cresce e produz muitos frutos, 30, 60 e 100 vezes mais. É o próprio Jesus que ele fala sobre isso. E aqui é onde eu quero chegar com a mensagem. É aqui onde eu quero chegar. A gente recebeu muitas promessas das mãos do Senhor. A gente recebeu muitas promessas. Talvez com o passar dos anos você permitiu que essa semente fosse levada pelo inimigo, que essa semente não crescesse, não criasse raiz, que essa semente fosse sufocada. Mas aqui a gente vai ver também que o nosso coração, o coração humano, o coração seu de cristão, também pode ser essa boa terra. Essa boa terra a qual vai pegar a promessa que você recebeu e vai falar assim, não, Senhor, eu vou lutar, eu vou me agarrar a ela, eu não vou permitir que nada tire essa promessa das minhas mãos. E a gente tem que ter essa convicção, falando assim, não, Senhor, o que o Senhor me prometeu vai se cumprir, porque veio do Senhor. A gente sabe que Deus não é homem para mentir, nem filho com homem para se arrepender. Então Deus, as promessas que Ele fez para essa igreja, e agora eu falo em questão de igreja, de ministério, está de pé. Por mais que às vezes a gente vai olhar assim para falar, não, é impossível. Mas em Deus, lá no coração de Deus, fala, não, a semente foi lançada. Amém. Só precisa fazer o que a igreja receba. E eu estava pensando ali enquanto eu orava, né, a promessa sobre crianças. Eu falando, Senhor, mas trazer criança para a casa do Senhor é mais fácil que trazer adulto. É verdade. Não é? É verdade isso. Se a gente, igual aqui tem um PV Kids, às vezes as crianças estão ali do nada, tem que estar para dentro, né? Porque é mais fácil, é atrativo. Se a gente falar assim com o irmão da gente, muitas vezes é falha humana nossa de não trazer. Mas se a gente passar na casa do irmão, de um tio, de alguém que tem uma criança lá e falar, ó, gente sabe, eu passo aqui só para pegar ele e levar. Todos vão deixar, que todos querem um tempinho livre, né, das crianças para estar ali fazendo alguma coisa. Então é mais fácil a gente trazer as crianças para a casa do Senhor do que convidar os adultos. E o interessante é que às vezes as crianças vêm e trazem os adultos também. Começa a falar bem lá da casa do Senhor, falar bem, não, as tias são abençoadas. E a gente vê aqui, tem hora que a gente fica aqui, né? Vendo dali as brincadeiras. E essa criança chega em casa e evangeliza sem nem sequer ter aceitado Jesus. Então é a estratégia que Deus nos deu. Mas voltando à administração, as promessas de Deus estão vivas. Irmãos, a gente hoje não visualiza, não sabe como vai ser. Foi falado do palácio aqui, mas eu creio que é forma figurada. Mas irmãos, eu estava vendo esses dias, e minha esposa também viu, algumas igrejas enormes, gigantes, né, sobre iluminação, sobre sons. Eu estava vendo algumas coisas. E uma igreja que acho que era mais ou menos o tamanho do campo desse, ou maior.
E eu falei, Deus, um dia a gente vai ter um. Amém. E eu ali no meu coração falei, Senhor Jesus, vai chegar esse dia que a gente vai entrar na nossa igreja e falar, uau, quão grande é, mas pode ficar maior. Aleluia. Isso é interessante, que a gente tem que buscar que o reino dos céus cresça cada dia mais e mais e mais e mais. Então talvez quando estiver grande, igual a deles lá, gigantesca, o pastor olha e fala assim, não, já está pequeno, precisam criar mais. Entendeu? Só a igreja de crianças dele lá, acho que dá umas 4 dessa aqui reunidas. Então a gente vê o projeto de Deus, a promessa que foi entregue do Senhor nesse lugar. Irmãos, aqui também Deus usou o pastor Jonathan para falar, a gente estava ali no cantinho, que Deus estava abençoando tua casa. E veio a promessa lá de 10 anos atrás. Eu falei, Senhor, seu servo está pronto, pode enviar, Senhor. Eu estou com a promessa viva em meu coração. Eu estou com projetos vivos em meu coração, porque Deus tem vivificado isso em mim. E eu peço a cada dia, eu falo quando eu vou orar ali, eu falo, Senhor, não permita que eu esqueça das promessas que o Senhor me fez. Não permita que eu deixe que o inimigo roube de mim. Não permita que não se enraize o suficiente a ponto de eu não concretizar ela. E minha esposa está vendo aí nesses decorrer dos dias, né? A gente está correndo atrás de algumas coisas, procurando terreno, procurando isso e aquilo, porque eu sei que Deus vai fazer. Amém. E eu tenho que trabalhar também para que Deus cumpra essa promessa. Eu tenho que trabalhar para isso. Eu tenho que começar a procurar, achar um jeito de conseguir talvez dar a entrada da casa, juntar ali. Mas Deus vai operar. Deus vai fazer maravilhas. E na sua vida também é igual, irmãos. As promessas que você agora lembrou ali no começo, comece a aplicar sua fé em cima dela. Comece a convidar Deus a relembrar essa promessa e vivificar na sua vida. Porque você vai começar a falar assim, não, a promessa ainda está viva, eu vou começar a batalhar e lutar por ela. Eu vou começar a batalhar e lutar por ela. E assim como aquele lavrador, ele preparou a terra para receber a semente, a gente tem a obrigação e o dever de preparar o nosso coração para zelar dessa promessa e permitir que ela cresça, que ela frutifique. O tema, promessas que frutificam. A gente tem que preparar o nosso coração, irmãos. E como a gente prepara o nosso coração? É se aproximando de Deus, é não duvidando, é buscando entender o que é a promessa verdadeiramente. Irmãos, muitos aqui foram prometidos que vão ser pastores dessa igreja. Você tem se preparado e buscado de Deus e orado o suficiente para que quando você chegar nesse patamar, você consiga atender o que Deus quer? Irmãos, a gente tem que entender, promessas, elas são dadas por Deus, mas o crescimento a gente tem que preparar a terra e regar ela, manter ela molhada, úmida. Uma semente ela só cresce com umidade. E a gente tem esse dever de manter aquela terra ali tratada, de vez em quando vir tirar as ervas daninhas que começam a crescer. Se a gente sabia aqui, os lavradores fazem isso, né? Eles plantam toda a seara ali. E ali tem hora que começa a crescer ervas daninhas, eles vão ali com a enxadazinha ou com um trator, seja o que for, e começam a limpar também. E a gente tem esse dever de zelar por essa promessa, de manter ela limpa, de manter ela acesa, de manter ela do jeito que Deus quer que ela seja, para que ela cresça. Para que ela cresça, e somente assim ela vai frutificar, ela vai dar os frutos necessários. Irmãos, entenda isso. Você tem esse dever. Não foi quem deu a promessa aqui, quem Deus usou para falar com você, que vai manter a terra do seu coração fértil. Não vai ser ele. O pastor ele conta sobre Esse é o nome dele agora no mercado? Ailton. Sobre Ailton e a esposa, Jailton e a esposa. Que ele falou algo simplesmente ali por falar, mas a pessoa recebeu conforme a promessa de Deus e aquela promessa se concretizou. E muitas vezes na vida da gente vai ser assim. Deus vai usar alguém, usar por Deus, e foi usado por Deus. Não quer dizer que você abriu a boca e que você não foi usado. Não foi simplesmente porque você sentiu de Deus que era para falar aquilo que você não foi usado. Quando Pedro ele pega ali contra Jesus, né? E fala que Jesus fala que o diabo usou a boca dele, ele nem sabia que o diabo estava usando a boca dele.
E da mesma forma é Deus. Muitas vezes Deus vai usar a sua boca para abençoar alguém e simplesmente você não vai saber que é Deus, mas aquela pessoa vai receber como uma bênção de Deus, como uma promessa de Deus. E ali aquela pessoa, igual a irmã, ela recebeu como uma promessa do Senhor. E aquela promessa cresceu, frutificou, e hoje está lá para todo mundo ver. E muitas vezes a obrigação de manter a terra fértil é de nós como cristãos, de manter a promessa viva e acesa em nossos corações, de cuidar para que ela aconteça, irmãos. Eu falo aqui agora da questão ministerial, de pastoreio. Aqui a gente tem um curso abençoado, que nem toda igreja fornece, o curso de liderança que fornece. Eu falo assim, muitas vezes você tem um chamado para fazer algo para o Senhor e ainda nem sequer fala assim, eu vou me inscrever nesse curso para participar. Como é que você quer manter a promessa viva? Talvez Deus prometeu um carro, talvez você nunca nem pesquisou qual carro você quer. E como é que Deus vai manter essa promessa viva em seu coração? Você tem que começar a sonhar e trazer à existência esse sonho. Trazer à existência essa promessa. É claro que Deus vai entrar com a mão dele. A gente vai começar a ver Deus abençoar de tal forma. Eu tinha um sonho de me casar com minha esposa. Ele passou daqui, ele fez meu casamento também. Glória a Deus, né? Foi o primeiro casamento que ele fez, foi o meu. E ele me chamou uma vez num canto lá, ele e a pastora Dani, me falou assim, meu filho, faz um noivado que você vai ver Deus começar a operar. E eu falo assim, eu recebi aquilo como promessa do Senhor. Eu recebi como promessa. A gente noivou, né? Eu viajei, a gente chegou, noivou. E a gente falou, não, o objetivo é casar. E a gente começou a lutar pela nossa casa, construir. A gente começou a buscar comprar móveis. Ela começou a trabalhar também para comprar as coisinhas também. E a gente viu a mão de Deus abençoando de tal forma, irmãos, que a gente não sabia de onde vinha, só sabia que veio. A festa da gente chegou tanta coisa de tanta pessoa que a gente nem conhecia. Mas é a mão de Deus. Por quê, irmãos? Porque a gente manteve a promessa viva no nosso coração. Talvez Deus te prometeu uma casa, assim como Ele tem me prometido, e Ele já me falou várias vezes sobre isso, e eu sonho com uma casa própria, da gente mesmo. E eu pesquiso, irmãos. Às vezes eu estou lendo no Facebook, eu não tenho dinheiro ainda não. Mas eu estou lá vendo a casa, estou vendo o terreno, estou vendo isso, aquilo, porque eu falo assim, Senhor, mantenha a promessa viva no meu coração. E quando eu estiver vendo, eu consigo falar assim, não, eu vou chegar lá. Entendeu? É o preparar a terra. Eu não sei qual foi as promessas que você se esqueceu ao longo do tempo. Eu não conheço. Eu não sei todas elas. Mas eu creio que foram muitas, assim como foi para mim também. Foram muitas que eu deixei elas se esquecer ao longo do caminho. Mas nessa noite, Deus te convida a trazer a existência novamente, a se lembrar delas e colocar em prática. Começar a buscar, irmão, sonhar. O custo de sonhar grande e sonhar baixo é o mesmo valor. A Ilana falou lá na terça, né? É o mesmo gasto que você vai ter de sonhar alto e sonhar baixo. Comece a sonhar, comece a manter a promessa viva em seu coração. Comece a se aproximar de Deus e falar assim, Senhor, foi o Senhor que me prometeu. Sabe quando um filho, você chega para um filho aqui e fala assim, ó minha filha, tá ali, eu tenho 2 filhas. Se eu chegar para um ali e prometer, eu vou te dar uma bicicleta esse ano. É o ano todinho, não deixa o pai, irmãos. Não deixa, não. A gente sabe como é. Criança é assim. Eu falo assim, às vezes eu prometo elas ali de ir no shopping. Essas meninas gostam de ir no shopping, não sei fazer nada, só andar. Mas ama. Se eu chegar na segunda e falar, ó, sábado a gente vai no shopping, a semana toda. A gente vai no sábado, né? A gente vai no sábado. A gente vai no sábado. Com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus nos prometeu coisas gloriosas. Deus derramou sobre nós coisas gloriosas. E agora basta a gente ser igual o filho. Está lá no pé de Jesus e falar assim, Jesus, o Senhor me prometeu e eu quero. Eu estou aqui lembrando da promessa. Eu sei que o Senhor lembra, mas eu só estou reafirmando para o Senhor não esquecer e achar que eu esqueci. A criança é assim, né? Ela não deixa a gente esquecer. E cabe ou não, a gente não esquece porque elas lembram o tempo todo. A gente não esquece por isso. Se fosse elas não lembrassem, a gente esquecia. Não que Deus vai esquecer de suas promessas. Mas a gente, como filhos, a gente tem que estar aos pés do Senhor, falando, Senhor, foi a casa que o Senhor me prometeu. Aquela ali é bonita, eu quero ela. Foi a igreja enorme que o Senhor me prometeu. O terreno é esse campo aqui da frente. Deus vai abençoar. Eu soube que esse terreno aqui é particular. Não é público, não.
Deus, em nome de Jesus. E a gente tem que começar a sonhar, irmãos. A gente tem que começar a buscar de Deus e falar assim: Senhor, eu quero receber as promessas. É o carro que você tanto sonha, irmãos. Eu falo assim, que como homem, acho que tem vários homens aqui, eu não sei se todos têm carro, mas quem não tem, um dia sonhou em ter um carro. Eu sonhava, irmãos, eu falo assim: Deus, eu acho que não vai vir não, mas eu quero ter um carro. Meu carro é simples, está ali, mas eu agradeço a Deus quando eu entro ali nele. Eu estava na oficina esses dias, eu peguei, eu falei: Senhor, obrigado pelo meu carro. Obrigado porque eu sei que foi o Senhor que me deu. Eu sei que o Senhor proveu em todas as coisas. Foi um sonho ao qual o Senhor plantou em meu coração e eu consegui regar ao ponto dele se concretizar. E a gente tem que agradecer. Davi estava falando sobre isso também na casa de bênçãos dessa-feira, que a gente muitas vezes tem que agradecer pelas coisas que a gente já tem. Porque muitas vezes a gente está almejando só o futuro, só as coisas que vão vir, e esquece de agradecer de tudo que Deus já nos deu. E a gente tem que lembrar e falar assim: Deus já nos deu grandes coisas, mas há promessas de muito mais. Há promessas muito maiores. E essas promessas, em nome de Jesus, vão se concretizar. Essas promessas, em nome de Jesus, irmãos, vão se concretizar. Basta que a gente busque. Tem coisas que eu estou buscando para esse ano ainda. Eu espero em Deus que Ele realize. Mas ainda que Ele não realize esse ano, igual eu estou pedindo, eu sei que a promessa vai se manter viva. A promessa vai se manter viva. Até que um dia eu desça a sepultura, a promessa está viva. Então basta eu crer que ela vai se concretizar. Basta eu crer e falar assim: Senhor, eu não vou duvidar da tua promessa. E a gente, quando começa a viver em promessas, começa a viver buscando sarar os nossos corações para manter essas promessas vivas, a gente também ganha intimidade com o Pai. Tudo isso gera intimidade com Deus. Tudo isso gera intimidade. E a gente começa a ser como um filho que não duvida da palavra do Pai. E a gente começa a se aproximar dele mais e mais. E aí você vai começar a ver as promessas se concretizando e você simplesmente falando: Senhor, manda mais, porque o seu servo está aqui. Manda mais, Deus. E a gente começa a entender que para as promessas se cumprir, não é simplesmente Deus abençoar os céus, é a gente se preparar na terra. É a gente se preparar aqui e falar: não, Senhor Jesus, a partir de hoje eu vou arregaçar as mangas e vou começar a trabalhar. Ah, eu tenho uma promessa de ter uma empresa gigantesca. Irmãos, eu estou trabalhando para que ela consiga chegar lá. Se eu simplesmente cruzar os meus braços lá em casa e falar assim: Senhor, envia, abençoa, não vai acontecer não, irmãos. Porque Deus precisa ver a gente agindo. Minha esposa veio ali, eu falo que ela é testemunha de tudo, está comigo. Às vezes a gente está indo para uma reunião com o cliente, simplesmente chega lá, faz uma reunião e não resolve nada. Mas eu estou correndo atrás, falando assim: Senhor, eu quero chegar lá. E eu preciso correr atrás para que chegue. Agora, se você chegar e falar assim: eu quero um emprego tão sonhado, eu quero ser um médico, e você não ser o melhor aluno e entrar na faculdade, conseguir passar e estudar ali os 5 anos e fazer o pós ali de mais 4, você não será um médico. Talvez você sonhe com algo e Deus falou que você vai ser um advogado, mas se você ficar em casa, não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Deus não é injusto a chegar simplesmente lá do céu e derramar e falar assim: não, toma aqui a missão de médico. Você a partir de hoje pode entrar lá no hospital. Deus vai abençoar e vai abrir caminhos para que você consiga chegar lá. Mas se a gente não se levantar e não preparar a terra, a gente não vai chegar às promessas de Deus. A gente não vai alcançar as promessas de Deus. Talvez Deus tenha uma promessa linda. Uma promessa que, irmãos, eu orei demais por isso. Eu não sei se aqui tem pessoas que ainda oram por isso, ser batizado no Espírito Santo. A promessa é para todos. Fala assim: ó, que no fim dos tempos o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Seria derramado sobre toda a carne. Eu falo assim: eu preciso ser batizado no Espírito Santo. É uma promessa que desde que eu me converti, eu mantive vivo até eu conseguir, até eu alcançar, porque é um objetivo como cristãos. E muitas vezes a gente vê que pessoas não buscam mais o batismo do Espírito Santo. E a gente precisa voltar a buscar. E eu perseverava, me aproximava de Deus e falava: Senhor, para ser batizado eu preciso orar 3 horas por dia, 4 horas, eu não consigo não.
mas pelo menos uma por orar. E ali chegou um momento de Santa Ceia. Eu lembro como hoje de manhã ali na igreja, a gente fazia a Santa Ceia de manhã, e o clima estava agradável e favorável, irmãos, e foi maravilhoso o cumprimento da promessa. Então muitas vezes a gente tem que buscar com intensidade, se aproximar de Deus com intensidade, e falar assim: Senhor, eu preciso da sua promessa. Se o Senhor me prometeu, que você contemplou o meu coração e sabe o que eu quero, então realize em mim, me ajude a buscar e a lutar por isso. E a gente vai ver a mão de Deus começar a trabalhar em nosso favor, amém? Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Vou estar orando, já encerrou. Só ler um versículo que eu separei aqui por último, que diz em Marcos capítulo 9, diz assim: clamando e com lágrimas, disse: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. É uma oração que eu acho linda. É uma oração que está sendo um pai fazendo por um filho. Ele não tinha capacidade sozinho de crer na promessa que Jesus estava dando, mas ele chega ao pai e fala assim: Pai, me ajuda na minha incredulidade, me ajude a crer na promessa. E eu te convido nessa noite a fazer isso, a clamar o Espírito Santo e falar assim: Senhor, me ajude a crer nas promessas que o Senhor me fez. Ajude-me a crer. Talvez o seu coração está duvidoso acerca do que Deus te prometeu, mas peça ao Pai, ao Deus que te prometeu, ajuda a crer. Fala assim: Senhor, me ajude a crer nas tuas promessas. Senhor Jesus, ajuda-me a não duvidar do que o Senhor me prometeu. Senhor Jesus, me ensina a trabalhar conforme a tua vontade, para que eu alcance essa promessa a qual o Senhor me deu. E a gente vai começar a ver o quadro das nossas vidas mudar cada dia mais. Senhor Deus, amado Pai Jesus, queremos nesse momento, Deus, te engrandecer mais uma vez em oração. Oh Pai, como é bom estar na tua casa, Deus. Inicialmente eu queria falar isso: como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, como é bom estar aqui contigo, Deus, nessa noite. Obrigado pelo Senhor me trazer até esse lugar nessa noite, Deus. Obrigado, Pai. Mas eu te peço nesse momento, aviva em nós, Pai, o desejo pelas tuas promessas. Aviva em nosso coração aquelas promessas que foram feitas há 10, 20, 30 anos atrás, há 6 meses, há um ano atrás, Deus. Nos ajude a crer novamente, Pai. Pois sabemos que o Senhor é um Deus que realiza ainda hoje. Sabemos que o Senhor é um Deus que fez tantos milagres no Velho e no Novo Testamento, Pai. O Senhor ainda pode fazer milagres pela tua igreja. Comece a operar no nosso meio de forma tremenda, Senhor Jesus. E que nós vamos chegar em casa hoje e pegar essa palavra e falar assim: não vou permitir que o inimigo roube de mim. Eu não vou permitir que eu mesmo apague essa promessa, Senhor. Mas eu vou chegar até o fim. Eu vou ver essa promessa frutificar, meu Deus. Eu vou ver ela dar frutos 100, 60 frutos por cada um deles. Em nome de Jesus. Clamamos a tua presença sobre nossas vidas. Clamamos as tuas bênçãos sobre nós. Clamamos o teu cuidado sobre nós, Pai. E nos ajuda a não duvidar do Senhor um minuto sequer. Nos ajuda a nos aproximar de Ti, assim como um filho, Pai, busca o pai e a mãe, Deus. Ajuda-nos a estar junto de Ti, Senhor Jesus, chorando aos Teus pés e falando assim: lembra, Senhor, da promessa que o Senhor me fez. Lembra, Senhor Jesus, das promessas a qual o Senhor derramou sobre minha vida, Pai. O Espírito Santo, aqui te clamamos nessa noite. É o que te exaltamos e te pedimos que o Senhor mantenha viva a chama que um dia ardeu por Ti, Senhor Jesus, a chama da promessa. Em nome de Jesus. Amém.